Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do VEcast, o podcast do Voltemos ao Evangelho. Meu nome é Vinícius Lima, editor online do Ministério Fiel e do Voltemos ao Evangelho, e estamos aqui hoje para falar sobre um tema muito importante, um tema muito especial que acredito que está no coração de todo crente, embora às vezes o crente se confunda em relação a esse assunto. E para introduzir esse tema, eu vou ler a contracapa de um livro nosso que está sendo relançado, está na sua segunda edição, e a contracapa diz assim: qual é a vontade de Deus para a sua vida? Como saber qual a vontade de Deus para a sua vida? Como entender o que Deus requer quando você precisa tomar decisões difíceis? Há alguma orientação nas Escrituras que pode ajudar a reconhecer a vontade de Deus? Essas são perguntas legítimas e muitos cristãos as enfrentam diariamente, especialmente diante de dilemas e decisões difíceis. Neste livro, Dr. Heber Campos Jr. oferece orientações bíblicas e práticas que ajudarão o leitor a entender como submeter os seus planos, projetos, aspirações e decisões à vontade de Deus. Então, o tema hoje é sobre tomando decisões e temos a honra de ter o autor aqui conosco hoje, o reverendo Heber Campos Jr. Pastor Heber, seja muito bem-vindo ao VEcast. É uma alegria ter o senhor aqui conosco. Obrigado, Vinícius. É uma alegria estar com vocês, ainda mais falando de um tema que Deus me deu a graça de publicar, não é? Então fica mais gostoso ainda, que fica mais familiar. Obrigado pela oportunidade. Legal, pastor. Nós aproveitamos a vinda do pastor aqui para a gravação de um curso, né? Ele está até um pouco cansado, porque ele acabou de gravar 7 aulas direto de um curso sobre esse assunto, mas eu não queria perder a oportunidade de tê-lo aqui à mesa, né? Já tentamos outras vezes, mas a vontade de Deus foi que acontecesse hoje esse encontro, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. E a primeira pergunta foi a pergunta, né, inicial do livro que eu queria fazer para o senhor: como descobrir a vontade de Deus para a nossa vida? Sabe, Vini, essa pergunta é a mais comum e eu aprendi a respondê-la de maneiras diversas. Uma maneira é dizer assim: leia o livro. Essa é uma boa maneira de responder, né? Sim. Mas sabe que tem uma outra pergunta, e eu aprendi isso com um teólogo conhecido no meio de quem lê teologia, que é o Bruce Waltke. Bruce Waltke tem um livro sobre vontade de Deus, e ele fala assim: nós utilizamos um verbo erroneamente. A gente fala de descobrir a vontade de Deus quando a Escritura em lugar nenhum fala de descobrir. Veja por quê. Olha que interessante, Vini. Olha que legal isso. O que ele ensina, e eu trato um pouquinho disso no livro, é que a Bíblia ordena que a gente compreenda a vontade de Deus que é revelada. Nunca diz que tem uma vontade escondida que a gente deve descobrir. Por que é importante a gente fazer essa afirmação? Porque se existe uma vontade que eu quero descobrir, então, em primeiro lugar, eu já tenho uma visão meio estranha de Deus. De que Deus teria uma vontade que ele não mostra para mim, eu tenho que achar um meio místico para chegar nela, né? Então, Deus deixa de ser o revelador para se tornar um Deus que esconde. E não está totalmente errado isso. Segundo, que vida cristã se torna tão incerta. Imagina você vivendo de forma agradável a Deus, seguindo a palavra de Deus, mas dizendo assim: Vini, eu não tenho ideia do que Deus quer para a minha vida. Eu estou tentando descobrir. Então parece que agradar a Deus é tentativa e erro. Já pensou que desesperador? Se você não conhecesse uma pessoa com quem você convive em casa e você dissesse assim: eu nunca sei se eu estou agradando ou não. É horrível viver com alguém assim. Existem pessoas que são assim, né? Eu sei, mas isso nunca é qualidade. Não, nunca. É um relacionamento horrível. Horrível. Agora, olha só o que a gente acabou criando sobre Deus e sobre vida cristã. É como se agradar a Deus, fazer o que Deus quer, a sua vontade, fosse uma coisa tão incerta que eu vivo no desespero. Então, a gente inverteu de uma forma que aquilo que era para ser muito mais tranquilo e solidificado na Escritura virou um negócio místico, difícil e que bate ansiedade em um monte de crente. Entendeu? Então, a gente precisa corrigir algumas coisas. E uma primeira correção que eu faço sempre quando as pessoas levantam essa pergunta que você fez é: você não tem que descobrir nada. Quem descobre, isto é, quem tira a cobertura, quem tira o véu é Deus. Ele descobre, ele revela, ele mostra tudo o que ele quer que você saiba.
A vontade dele está revelada nas Escrituras. Ele também, em medida muito menor, se revela nesse mundo criado. Mas ele nunca pede para você tirar o véu ou descobrir. Ele pede para você compreender. Então, um verso que eu cito algumas vezes no livro é Efésios 5,17, que fala: procurai compreender qual a vontade do Senhor. Percebe? O verbo certo é compreender, porque ela já foi descoberta. Ela já foi revelada. A gente não precisa revelar, a gente precisa descobrir, a gente precisa entender o que Deus descobriu para o nosso entendimento. Interessante, pastor. Mas uma pergunta que vem à mente, uma pergunta um pouco mais, talvez, filosófica. Por que os cristãos, de modo geral, e eu me incluo, né, já tive esse tipo de crise, por que a gente quer descobrir tanto a vontade, essa oculta vontade de Deus? De onde vem essa curiosidade, né, pela essa tal vontade de Deus que precisa ser descoberta, né? Já vimos que erroneamente nós nem deveríamos usar esse verbo descobrir. Mas de onde vem, do que brota essa curiosidade toda? Vini, eu acho que tem pessoas que são sinceras e querem realmente agradar o Senhor, só que são mal orientadas teologicamente. Como se Deus fosse essa pessoa com quem você se conecta de forma totalmente subjetiva e mística. Por exemplo, pessoas que acham que Deus dirigir é sempre ele a levar a gente a fazer alguma coisa no nosso interior. Então, as pessoas que são excessivamente místicas, elas vão passar para você uma imagem assim, ó. Então, eu estava em tal lugar e aí Deus me dirigiu, cara. Eu entrei pela direita, aí Deus falou assim, agora à esquerda. Aí, agora faz isso, agora encontra fulano de tal, né? Agora você fala assim. E essa pessoa transmite um ar de que ela é completamente sintonizada com Deus. Pessoa espiritual, né? Totalmente, Vinícius, totalmente. Então, isso gera um ar de soberba muito grande, e eu acho que esse é um engano no qual algumas pessoas caem. E tem outros que, sinceramente, querem ter esse tipo de conexão com Deus, porque estão vendo os seus gurus fazendo isso. Agora, eu creio que a razão mais comum que leva a gente a descobrir essa vontade oculta, como você mesmo perguntou, é o nosso desejo de ter um trailerzinho do que vai acontecer. Eu costumo dizer assim... Você fala isso no livro, né? Isso. Trailer da vida, né? É um trailer da vida. Você quer ter aqueles 2 minutos e meio que você vai falar assim, cara, muito legal, vou por esse caminho aqui, porque olha, eu vi o filme lá na frente e vai ser muito bom. Eu gosto da ilustração do trailer, porque para quem gosta de filme, o trailer sempre é aquele aperitivo, né? Não entrega tudo, mas o suficiente para você dizer, vai ser muito bom. Esse eu quero assistir no cinema. Tem até um filme na Netflix que eu não tô lembrando agora. Se alguém aí que estiver assistindo quiser colocar nos comentários, tem um filme na Netflix, é um filme europeu, se eu não me engano, que o cara tem um poder, um dom, de que toda vez que ele beija uma garota, vem o trailer se vai dar certo ou não. Né? O trailer que você dá, e isso causa muitos... Ele saber o futuro causa muitos problemas, mas eu não vou dar spoiler, então procure aí o filme. Mas é um filme muito interessante. Que legal, olha que ilustração legal você está dando, Vinícius. Olha que interessante. Enquanto as pessoas, na verdade, querem antecipar, elas se esquecem de que basta cada dia o seu próprio mal. O Salvador Jesus ensinou para gente que querer saber o amanhã, querer ter controle de coisas que extrapolam o dia de hoje, é, na verdade, um desejo de abraçar mais do que a gente consegue. Então é tremendamente aflitivo, é desesperador você saber de certas coisas, como o filme ilustra. Então perceba que eu acho que quem está buscando está querendo saber o que Deus não prometeu, mas está querendo se ver livre de tropeços. Eu costumo dizer assim que a razão pela qual a gente quer o trailer, ou quer uma confirmação mais direta de Deus, uma espécie de e-mail na nossa caixa de entrada espiritual, né, é que vem assim, Éber, você deve fazer X, Vinícius, você deve fazer Y. É, na verdade, uma vida livre de tropeços. Pensa num jovem como você, que está trabalhando num emprego e, de repente, ele não está muito satisfeito e ele sonha em ser um empreendedor. Mas começar a vida como um pequeno empresário não é fácil, envolve muito dinheiro e, às vezes, a situação econômica não é muito estável. Aí ele fala, e agora? É o momento? Vou fazer ou não vou fazer? É da vontade de Deus ou não é? O que ele gostaria de ouvir? Pode ir, meu filho, eu estou contigo. Sim. Entendeu? Ele quer uma confirmação celestial porque ele quer evitar tropeços.
O que ele não percebe é que a decisão sobre vou abrir o meu negócio tem que ser uma decisão ponderada, pensada, que você ouviu o conselho de gente que você ama, gente que é experiente, gente que conhece você e que disse assim, você já parou para pensar que talvez essa não seja a sua área mais forte? Ou não, é o contrário, você tem as qualificações para isso. E que o fato da gente experimentar alguns percalços posteriores não é sinônimo de que a gente errou na escolha. Porque as pessoas às vezes pensam assim, elas falam, puxa vida, eu devo ter errado na vontade de Deus. Porque para ter dado errado desse jeito, eu escolhi o caminho profissional errado. E quem disse? O pessoal usa muito isso para namoro, né? O namoro dá errado, é livramento, né? Isso, não era da vontade de Deus. O que você quer dizer que não era da vontade de Deus? Então vamos definir. Você quer dizer não era agradável a Deus? Então você não tinha nem que ter começado. Se era contra os princípios da palavra, não tinha que ter começado. Agora, se você quis dizer não estava nos planos de Deus, sim, mas você não sabia antes. Então, assim, não tinha como antecipar isso. Sim. Né? Então, perceba como a gente confunde demais essa linguagem de vontade de Deus. E quer descobrir certas coisas para evitar tropeços, evitar percalços. Quando, na verdade, Deus molda a gente muito mediante algumas situações as quais a gente enfrenta adversidades. Entendi. Então, pastor, talvez essa busca, né, errônea em descobrir a vontade de Deus não dê pra gente colocar tanto só a culpa em erros teológicos, né? Mas também da própria insatisfação e incredulidade do coração humano, certo? Sim, eu diria que é uma demonstração de querer viver por vista, não por fé. Querer viver por vista. Então, assim, o trailerzinho do que vai acontecer, isto é, se o adolescente que quer saber a faculdade na qual vai dar certo, né? Ou o jovem que vai empreender, ou a moça que vai querer se casar, ou qualquer outra situação, ou o cara que de repente está na meia-idade e gostaria de mudar de ramo de trabalho, mas alguém fala assim, cara, você é louco, você já passou dos 40, você vai querer agora mudar de emprego, você trabalhou já há tantos anos nisso, e ele fala, não sei, mas eu tenho uma vontade de tentar uma coisa nova, e aí alguém vai dizer assim, mas você tá doido? O que ele queria? Ele queria uma confirmação. Ele queria algo que dá segurança a ele. Ao invés dele aprender a confiar na provisão do Senhor e em escolhas sábias, ele quer um atalho espiritual. Entendeu? Sim. Ele quer um atalho. É isso que faz com que a gente busque viver por vista, não por fé, o que é contra as Escrituras. Sim. A gente quer que alguém venha, literalmente caia do céu, né, e entregue, tem até um meme, né, de um bilhetinho, né, vem um anjinho, traz um bilhetinho pra você, assim, né? E sabe por que eu tô falando, falando viver por vista, não por fé, Vini? Pelo seguinte, as pessoas acham que fé é você ter convicção de coisas todas que acontecem. Eu acho que as pessoas entenderam errado Hebreus 11:1. Convicção de coisas que se esperam diz respeito às promessas redentoras de Deus. Por exemplo, digamos que eu conversasse com um jovem que quer entrar para o ministério sagrado. Né? Ele quer ser um pastor, um pregador da palavra. Ele quer ter uma convicção. Bem, às vezes as pessoas têm. Em outros momentos, elas não têm. Elas vão adquirir com o passar do tempo. Sim. Ele tem as qualificações, ele está sendo estimulado, mas ele diz, eu não sei, estou na dúvida. E o fato dele continuar estudando e, de repente, persistir nesse caminho não significa que ele não deva fazê-lo só porque ele não está extremamente convicto de algo. Quantos não são os jovens que começam a trabalhar simplesmente porque é o jeito normal de fazer, não porque estão completamente convictos de que esse é o caminho? Sim. Tá? Então, viver por fé é a gente ter convicção das promessas redentoras de Deus. Não é ter convicção de que tudo que a gente está fazendo é de Deus. Tá? Então, eu gosto de usar a analogia de dirigir na neblina. Então, os motoristas que nos ouvem vão entender, Vini. Olha só, quem está acostumado a dirigir e já pegou neblina, sabe que na neblina você tem que ser cauteloso. Você tem que parar em um determinado momento e você tem que desacelerar, você não pode ficar correndo. Mas você também não pode parar. Porque se você para na neblina, você é alvo fácil para acidente. Sim. Então, mesmo não enxergando muito adiante, você continua dirigindo com cautela, confiando de que vai ter estrada mesmo quando você não vê. Essa é uma ilustração simples de como é que a gente caminha em fé, não por vista, tá? Porque nós cremos que o Senhor Deus provê, mas a gente não está enxergando. Então,
Um dos textos que eu estava lembrando é assim: Paulo tinha muito desejo de estar em alguns lugares. Deus satisfez alguns planos dele e outros não. Ele tinha desejo de chegar em lugares que, até onde a gente sabe, ele não chegou. E ele fazia planos. E ele está certo em fazer planos. Mas Deus não mostrou para ele se ele chegar ou não. Em um determinado momento do livro de Atos, capítulo 20, fala assim que ele não quis se delongar muito na Ásia porque ele queria chegar em Jerusalém para o dia de Pentecostes. Se fosse possível. Tem um aspecto tão legal assim de se Deus, na sua providência, permitir. Porque, por vezes, o Espírito de Deus diz: você não vai pregar em tal lugar, você não vai chegar em tal lugar. Sim. Não é? Então, perceba que viver por fé não é convicção de que tudo vai dar certo. Quem ensina isso, ensina um evangelho falso, Vini. Falso. Viver por fé é confiar nas promessas redentoras de Deus, nos cuidados de Deus sobre nós, mesmo quando a gente não está enxergando além da neblina. Os teólogos, os coaches aí precisam estar com a orelha quente agora, porque infelizmente tem sido disseminada uma teologia muito ruim e que abraça muito desse mito teológico de descobrir a vontade de Deus, né? E junta tudo, né, com algo assim, descubra o propósito, o plano de Deus, né, para sua vida, né? E a pessoa fica ali, vira uma espécie de um paganismo até, né? Eu vou usar uma outra palavra que, para quem conhece teologia, vai fazer muito sentido. É uma versão renovada de gnosticismo. Uau. Cara, é um novo gnosticismo. Sim, é um neognosticismo. É o neognosticismo. Você tem a chave espiritual do conhecimento. Olha só. Chega um guru e fala para você: eu vou te mostrar como é que você vai ficar em sintonia com o espírito. E você vai abrir as portas desse conhecimento espiritual. Cara, era o que o gnosticismo mais falava. Então, observe como isso é enganoso há muito tempo. O embrulho é diferente, mas o engano é parecido. Né? É você ter acesso a coisas que alguns têm, mas que você, pobre coitado, pensa assim: poxa, eu não tenho. Então, o gnosticismo foi o maior desafio teológico e eclesiástico do século II na igreja cristã. Quem estuda história sabe que o gnosticismo era o grande perigo, porque as pessoas se viam fascinadas por isso. Sim. Por gurus que diziam que você tinha acesso a conhecimentos e se aproximavam e eram desviados, enganados. E a gente vê nesse tema de tomar decisões, de conhecer a vontade de Deus, muita gente querendo descobrir desse jeito místico, gnóstico. E pagão, você está certo, eu concordo com você. Eu só usei o termo teológico, para quem já estudou teologia, ele fala: é isso mesmo, é gnosticismo. Gnosticismo, nada novo debaixo do sol, né, pastor? Não, cara. O homem é uma porcaria desde que pecou. E continua enganando muita gente. Mas, agora, usando uma linguagem teológica, bíblica e teologicamente mais correta, sobre compreender a vontade de Deus. Então, de maneira prática, então. Okay. Agora, vamos... já entendemos esse aspecto mais negativo, né? Agora, de maneira mais positiva e prática, como compreender, então, a vontade de Deus para a minha vida? Essa pergunta é importante. E eu costumo dizer que teologia pode e deve ser muito prática. Não tem nada a ver com ser teórico e filosofar e ser muito abstrato. Pelo contrário, quando a gente aprende a discernir o que a Bíblia fala sobre vontade de Deus, isso ajuda muito. Vou te dar exemplos. Às vezes a Escritura usa a palavra... Perdão. Às vezes a Escritura usa a palavra vontade para falar sobre aquilo que Deus quer que a gente cumpra em termos de preceitos bíblicos. A gente chama isso em teologia de vontade preceptiva. É a Escritura falar assim que nós temos que praticar o que agrada ao Senhor, aquilo que Ele preceituou como sendo regra de vida, norma de conduta. Então, eu querer fazer a vontade de Deus tem que significar querer obedecer os seus preceitos. Então, um exemplo claro, a Bíblia fala assim: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus deixou muito claro, cara. O que ele quer é a sua santificação. Isso tem a ver com o que está claramente revelado e que é preceito, tá? Então, quando a Escritura fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ou amarás o vosso inimigo e ore pelos que vos perseguem. Você não tem que ficar com dúvida, tipo, será que eu tenho que amar o meu inimigo? Ou senão, será que eu tenho que perdoar o meu irmão?
Isso está claro na Escritura. A Escritura tem direcionamentos muito claros sobre os preceitos, os princípios que você deve seguir. Então, isso é uma coisa, isso é uma distinção teológica que a gente chama de vontade preceptiva. Uma outra é vontade decretiva, que diz respeito aos decretos, os planos, os propósitos de Deus. É quando Deus fala assim... Jó fala, nenhum dos teus planos é frustrado. Isaías 46 fala, farei toda a minha vontade, cumprirei todo o meu propósito. Aí tem a ver com decretos de Deus, né? Uhum. Então, quando a gente faz essa distinção, nós não estamos apenas teorizando, a gente está falando uma coisa muito prática. Vou dar um exemplo. Digamos que alguém chegasse para vocês e perguntasse assim, Vinícius, o que você acha da última eleição? Você acha que a eleição de determinada pessoa, seja na política ou na igreja, vamos pensar num pastor também eleito. Você acha que foi da vontade de Deus? Nossa. Esse tipo de pergunta não tem discernimento sobre o que você quer dizer. E se eu respondo de maneira simples, eu acho que foi, ela pode entender de duas formas. Ela pode entender, então foi uma pessoa bem escolhida, porque ela foi escolhida de acordo com os preceitos da palavra. Sim. Ou ela pode simplesmente entender, Deus é soberano, ele fez o que ele quis. Então, a gente pode, na mesma eleição de uma pessoa, querer dizer que os decretos de Deus foram cumpridos, ao mesmo tempo, a pessoa pode ter sido escolhida de forma não sábia. E o povo refletiu uma insensatez ao escolher, seja o seu líder civil ou o seu líder eclesiástico. Entendeu? Uhum. Então, quando a gente fala de uma escolha, de uma decisão, de uma eleição, e a gente usa essa ideia de vontade de Deus, a gente precisa aprender a discernir do que você está falando. Sim. O que você quer dizer? Então, procurar compreender a vontade de Deus diz respeito à vontade preceptiva. O texto de Efésios 5,17 é para que você seja reto. Tanto é que em seguida vai falar sobre ser cheio do Espírito. E aí como é que você é cheio do Espírito, tanto em casa quanto no cuidado com os servos e senhores. Então existe toda uma linguagem de santificação que diz respeito a compreender a vontade do Senhor. Agora, eu não posso compreender coisas que eu desconheço até que elas aconteçam. Não tem a ver com os decretos de Deus. Os decretos de Deus acontecem e nem sempre eles vêm com explicação. Eu gosto de usar essa ilustração que pessoas, às vezes, elas estão muito acostumadas a interpretar circunstâncias como sendo vontade de Deus, mas circunstâncias não vêm com legenda, Vini. Então, vou te dar um exemplo. Você fala assim, cara, eu tenho muita vontade de morar um tempo no exterior. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar um visto de turista. Se Deus abrir a porta, é para eu ir. E aí eu fico lá e trabalho um pouco. Peraí, você acabou de dizer que você vai tentar um visto de turista. Aí se você conseguiu o visto, é Deus que abriu a porta para você ir? Você entendeu os enganos do coração? Sim, total. E tem um monte de brasileiro que faz isso, cara. Todo dia. Monte. Infelizmente. E tristemente, vários cristãos acabam entrando nesse engano. E aí ele entende que aquela porta aberta, aquela circunstância é Deus querendo. Quando, na verdade, existem preceitos sendo quebrados Sim. ali. Agora, e a vontade de Deus é a nossa santificação. Exatamente. Ou seja, viver com honestidade, né? Sim, fazer com as integridade. Com integridade, isso mesmo. Com excelência. Isso mesmo. Né? Então, esse é um aspecto, acho que interessante, que a gente precisa destacar, que é as circunstâncias não vêm com interpretação. A gente não pode dar um significado certo e seguro porque elas não vêm explicadas. Sabe quando pessoas perguntam assim, eu não sei por que Deus fez? É verdade, muitas vezes a gente não sabe por que Deus fez. Mas o que a gente sabe é que quando Ele faz, todas as coisas cooperam para o bem, até infortúnios. Sim. Inclusive, esse verso que é muito querido de cristãos, é escrito logo depois de falar 3 vezes de a criação geme, nós gememos e gemidos do Espírito. Sim. O capítulo 8 está falando de um mundo no qual nós estamos debaixo dos efeitos do pecado e a gente ainda geme. Mas mesmo assim, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Exatamente, porque a vontade de Deus ali na conclusão é que Cristo está sendo formado em nós. Né? Exato. O caráter de Cristo está sendo formado em nós. Exatamente. Então isso envolve gemer muito. Sim. Né? Sofrer, passar, e até mesmo essas situações ruins
difíceis, estão cooperando para o bem porque o caráter de Cristo está sendo formado em nós. E a gente está se apegando mais a ele. Uma das histórias mais bonitas da Escritura que mostram isso é a história de Jó. Jó é um homem íntegro no começo. Aí a gente pensa assim, puxa vida, se era íntegro, por que precisava passar por isso? Só que o próprio Jó esfrega na nossa cara, eu só conhecia ele de ouvir falar. Hoje eu conheço ele melhor. Sim, os meus olhos te veem. Exato. Quando ele diz isso, o que ele quer dizer é, o Senhor me aproximou do Senhor. Essas tristezas, esses momentos de perdas e de enfermidades severas, elas cooperaram para eu me sentir mais próximo de ti, Senhor. Então, o próprio Jó, homem íntegro, admirado, inclusive esse rótulo de integridade dele vem do próprio Deus. Então, não é um rótulo equivocado, mas ele precisava crescer. E os infortúnios cooperaram para isso. Sim. Então, procurar compreender a vontade de Deus, que é a sua pergunta, tem a ver com entender o que Deus requer de mim. Os preceitos, os princípios que devem nortear a minha vida, né? As ordens bíblicas. E viver debaixo de submissão ao soberano decreto de Deus. Sim. Essa é uma vida íntegra. Isso é uma vida que se interessa pela vontade de Deus, mas não procura de maneira mística e enviesada essa vontade escondida. Sim. E eu acho que as pessoas também querem uma maneira mais rápida de se relacionar com Deus. Porque se compreender a vontade de Deus é isso que o senhor falou, de fato é, né? Isso vai demandar muito mais esforço Sem dúvida. em andar com Deus e conhecer a Deus. Sabe por quê? Né? Conhecendo a palavra de Deus. Quando a gente quer o e-mail na caixa de entrada, quando a gente quer o trailerzinho, isso estimula a preguiça espiritual. Sim. Não tem a ver com refletir, com desenvolvimento de maturidade. Meditar na palavra de Deus. Exatamente. É mais fácil vir recado direto. Vida de oração. É mais fácil vir recado direto. Ao invés da gente meditar, da gente orar, da gente esperar. Por exemplo, uma das coisas bonitas que eu aprendi, e eu coloquei no livro, eu aprendi com J.I. Packer. Sim. Ele fala assim, uma das maneiras de Deus nos fazer sábios e de tomar boas decisões é esperar quando a gente não está seguro sobre certas coisas. E o que foi mais precioso ao desenvolver esse assunto no livro é entender que a espera é parte da aula de Deus pra gente. Perfeito. A espera é parte da aula. Então, isso é Deus formando o caráter de Cristo em nós, é fazendo a gente se submeter aos seus soberanos planos e decretos para a nossa vida. Com certeza, pastor. Paulo nos ensina em relação à luta contra o pecado, a santificação, de nós revestir e despojar, né? Isso. Nós tirarmos coisas ruins e tirarmos os vícios e colocarmos virtudes no lugar. Porque simplesmente, então eu não tenho que ficar descobrindo a vontade de Deus. O que eu vou fazer então, né? O que eu vou colocar no lugar desse anseio? Então, pelo menos eu chego à conclusão que nós deveríamos parar de tentar descobrir a vontade de Deus e buscarmos, então, a santificação. Sim, e eu quero aproveitar a sua deixa, que eu acho que você fez uma colocação interessante, que é assim, na Escritura, várias vezes, o ensino é feito com dois lados da moeda. Não faça isso e faça aquilo. Né? Então, você tem Jesus Cristo, por exemplo, indo contra a cultura equivocada dos escribas e fariseus em relação à lei de Deus, diz assim, ouvistes que foi dito, eu, porém, vos digo. Ele repete isso, né, várias vezes lá em Mateus capítulo 5. Ou quando Paulo fala desse despir-se e revestir-se. Ou Pedro, quando está falando para os presbíteros, para pastorearem, ele fala não deste jeito, mas daquele jeito. Tem 3 vezes que ele faz esse contraste. Isso só mostra para a gente que essa é uma didática comum na Escritura. Então, aplicando para o nosso tema, Vinícius, eu creio que trabalhar vontade de Deus sem quebrar com alguns equívocos não é ensinar bem. Vou te dar exemplo. No livro tem um capítulo que eu acho importante, porque ele bate em muita gente, mas é necessário bater antes da gente ensinar um bom caminho. Então eu falo bater assim nesse sentido metafórico, é lógico, Sim. mas assim,
O que acontece quando a gente tenta discernir a vontade de Deus em áreas em que a Bíblia não explicita? A Bíblia não fala, jovem, faça faculdade A, não faça B. Assuma tal emprego e não aquele. Ou vamos mudar para a cidade, mude para a cidade A, não para a cidade B. A Bíblia não fala isso explicitamente. Então, como é que a gente tenta discernir, obter direcionamento de Deus? Nessa área, nesse momento, é quando alguns pressupostos muito equivocados são nutridos, quanto métodos perigosos são utilizados. Eu quero exemplificar. Eu já falei aqui sobre a gente interpretar a circunstância. Sim. Segundo os interesses do nosso coração, portas abertas. Mas, por exemplo, quantos crentes não acham que é espiritual você fazer testes com Deus? Sim. Entendeu? Usam base bíblica, é isso que eu ia falar. Só que uma base bíblica extremamente mal utilizada, porque Juízes está repleto de homens que são uma evidência de fracasso e que Deus vai moldar para a função de juiz, mas que não são homens admiráveis. Quando Gideão faz lá o teste do novelo de lã, que a gente conhece a história, Deus já provou para ele, através de um sacrifício, que ele estava com Gideão. Fogo já tinha vindo do céu, Deus já tinha dado evidências de que ele acompanhava o seu servo. E ainda assim ele é temeroso. Então, o seu pedido de confirmação não é prova de fé, é prova de incredulidade. Sim. Então, olha que interessante. Olha como é que vira do avesso. Sim, as pessoas acham que é uma vida de fé. É o contrário. É uma vida de incredulidade. Você está tentando buscar confirmação para coisas que você não precisa de confirmação. O povo não está percebendo, mas está colocando Deus na parede. Né? Colocando Deus na parede o tempo todo. E querendo coisas que são mensuráveis. Eu quero que Deus confirme assim. Né? Eu falo que testes são uma maneira de você interpretar como você quiser. É uma ilustração que eu já usei muito em evento, assim, quando eu falava para adolescente, eu dizia assim, imagina um menino que quer chamar a menina para sair, porque ele está interessado nela, tal, né? Achar a menina atraente e tal. Aí ele fala assim, quero ver se é de Deus. Aí ele vai ligar. Se ela atender, é de Deus. Mas como o cara é muito atirado, ele é muito assim, despachado, tal, ele não tem acanhamento nenhum, o telefone toca 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 vezes, ele tá esperando a vontade de Deus ali. Aí quem atende é a mãe, ele fala, pô, a mãe tem uma ligação de sangue com ela, então é de Deus. Então, o cara interpreta como ele quer. Aí vem um moleque que é acanhado. E diz, não, se ela atender é de Deus. Toca uma vez, ele desliga, não é de Deus, ela não atendeu. Porque ele tem receio. Percebe como é completamente subjetivo. A gente, inclusive, dita qual é a interpretação. Eu tenho uma história no livro que é verídica, e eu ouvi do cara que fez isso. Ele era crente novo convertido, ainda muito, muito neófito, né? Então, muito cru na fé, e ele conheceu a moça que se tornou a esposa dele, e ele disse assim que ele queria saber de Deus se podia casar com ela. Então, ele pegou uma pedrinha, viu assim, ele morava numa região mais rural, e ele viu um pedaço de madeira saindo do rio, e ele falou assim, cara, eu vou atirar a pedra, se acertar é porque Deus quer que eu case com ela. Aí ele atirou a primeira pedra, ele errou. Aí ele pegou uma segunda pedra, verídica essa história. Ele atirou e ele errou. Aí ele falou assim, Senhor, se na terceira não der... Aí ele entrou dentro do rio, chegou bem pertinho, jogou e acertou. Casou com ela. Ele me contou essa história. Cara, você imagina um cara que quer confirmação desse jeito. Então você interpreta como você quiser. Que papelão. Então, Deus é bondoso que os manteve casados e firmes no caminho do Senhor. Mas isso só mostra como a gente está em busca do subjetivo, do misticismo, entendeu? Então isso é muito perigoso, a gente precisa realmente alertar contra isso. Sim, com certeza, pastor. Eu acho que outro termo, outro vocábulo muito utilizado, né, no meio evangélico, até mesmo nas músicas gospel, sobre esse assunto, é esse negócio de estar no centro da vontade de Deus. Nossa, essa aí é piedosa na veia. Essa aí, tipo assim, você pode estar fazendo a vontade de Deus, mas você ainda tá meio que na periferia da vontade, e você tem que ir caminhando até o centro e tudo mais. E aí, existe ou não existe centro da vontade de Deus, então, pastor? Sua pergunta é ótima. Se a pessoa com isso quer dizer eu quero cumprir a palavra do Senhor, amém. É isso que você entende por estar no centro da vontade de Deus? Você quer obedecer a lei do Senhor, você quer honrar o Senhor em todos os seus, em sua obediência ao que Deus revelou na palavra, tudo bem. Se é isso que você entende por centro, tudo bem. Mas normalmente não é isso que as pessoas estão querendo dizer. Elas querem acertar em tudo,
como se Deus estivesse acompanhando cada passo dela. No relacionamento, nos investimentos, né? Nas tentativas de ministério, nos projetos. Então, Senhor, eu quero estar no centro. Em outras palavras, eu quero êxito, eu quero sucesso espiritual. Então, isso revela uma fala que maqueia uma espiritualidade que não é genuína, não é verdadeira. A gente tem que ser rendido aos pés do Senhor. Deus já revelou a vontade dele. Você tem que conhecer e cumpri-la. Mas muitas vezes você não vai cumprir. Então, quem é que é o único que pode dizer que esteve no centro da vontade de Deus? O Cristo. Sim. E a gente precisa sempre voltar para ele e dizer, Senhor Jesus, eu queria muito ser parecido contigo, mas eu ainda tropeço e não sou um espelho que evidencia as belezas e as glórias do Senhor perfeitamente. Então, embora a gente anele estar no centro da vontade de Deus, nós ainda revelamos muitas imperfeições. Então, a gente precisa de quem é a expressão exata do ser de Deus na nossa vida. Então, sabe por que eu apontei para Cristo agora, Vinícius? É porque eu sinto que nesse tema, as pessoas falam de espiritualidade sem mencionar a necessidade de Cristo. Sim. É o conhecimento místico para eu ser o cara do sucesso espiritual. Sim. Antes do que eu sou um cara fragilizado que carece de Cristo todos os dias da minha vida. Eu sou um cara... Inclusive, eu estava aconselhando uma pessoa recentemente e eu perguntei sobre vida cristã. Ela falou assim, pastor, eu sou uma crente meia boca. Mas a nossa conversa foi conduzida de tal forma em que ela foi percebendo a necessidade que ela tem de voltar para Cristo sempre. Cara, se ela entender isso, vou levantar as mãos para os céus e vou adorar o Senhor. Por quê? Porque ela não precisa ser uma crente top para então seguir a Cristo, que é o que muita gente legalisticamente acaba fazendo. Uhum. Ela precisa entender que ela precisa de Cristo sempre. E é porque ela é meia boca que ela precisa de Cristo. Sim. Parece que eu vou estar fazendo a vontade de Deus se eu estiver, né, na crista da onda e acertando em tudo. Aí eu vou estar fazendo a vontade de Deus. Isso. Sucesso ministerial, sucesso na empresa, sucesso em casa. Olha, inclusive, vamos lá, o que as mídias sociais mostram? Quem é que está no centro da vontade de Deus é aquela pessoa que só tem foto bonita, só aparece coisas maravilhosas. Tem muito a ver com imagem. Isso é muito perigoso. Sim. Esse negócio de ficar buscando a vontade de Deus na própria vida, pelo menos, assim, não quero ser demasiadamente duro, né, com as pessoas, porque o senhor mesmo mencionou no começo e também na introdução do livro que muitas das vezes é sincero o desejo, né? Sim. Mas também eu acho que talvez na maioria das vezes é uma preocupação muito grande com a própria vida, né? Enquanto nós deveríamos... Uma ansiedade, né, excessiva e uma maneira até mesmo de espiritualizar a própria insatisfação e ansiedade e incredulidade dela, né? Vini, boa observação. Eu tenho que morrer para que Cristo seja cada vez mais evidente em mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo falou. Então, não importa se eu vou ter êxito aqui e acolá. Senhor, eu quero ser rendido aos teus pés. Eu quero ser cumpridor da tua palavra. Eu quero conhecê-la, amá-la e amar o Senhor. Então, assim, eu não preciso saber se vai dar certo. Eu não preciso saber se esse é o caminho. Se não der, eu começo de novo, Senhor. Contanto que eu esteja fazendo a vontade revelada, a santificação. Né? Eu acho que isso é muito mais piedoso do que, de fato, ser pessoa que supostamente tem algum conhecimento secreto que vai me levar a ter uma vida de sucesso espiritual. Sim, sim. E, pastor, para fazer uma pergunta um pouco mais pessoal agora, Sim. sobre as suas decisões, né? Sim. Da sua vida, né? Nem sempre o senhor teve essa ideia, né? Como o senhor crê agora, ou já é uma coisa já cultivada no seu coração desde pequeno? Olha, legal você ter perguntado isso. Eu vou contar brevemente a história por trás do livro. Uhum. Eu tive o privilégio de aprender algumas distinções teológicas bem cedo. Eu fiz o seminário relativamente jovem, e mesmo antes de estar no seminário, eu tinha o privilégio de ter um pai que ensina teologia e ensinava sobre vontade decretiva, vontade preceptiva, vontade revelada, vontade secreta. Eu já conhecia essas coisas há muito tempo. Quando eu resolvi falar sobre esse assunto, uma das coisas que me despertou, eu estava morando nos Estados Unidos fazendo meu doutorado, e a igreja que eu frequentei foi ouvir uma série de palestras por um pastor mais ou menos conhecido, um tal de Kevin DeYoung. E o Kevin DeYoung, na época,
época, tinha acabado, estava escrevendo o livro dele sobre vontade de Deus, e ele falou sobre esse assunto. E eu tinha um convite para falar num acampamento, numa igreja lá de Belo Horizonte. Eu falei, tá aí um assunto legal, esse é um assunto que é familiar para mim, que eu já aprendi com o meu pai antes. Eu não estava aprendendo coisas novas, mas eu achei que era prático, então eu falei, vou desenvolver alguma coisa sobre isso. Sabe o que foi a minha surpresa? Não só da primeira vez que eu falei, mas na segunda, na terceira, na quarta, toda vez que eu falava era assim, como se fosse uma tremenda novidade. Eu falei, não é possível, cara, não é possível. Uma das coisas que mais me surpreendeu é quando eu conversava com pastores e eles mostravam o mesmo tipo de confusão. Um exemplo de confusão que o pastor faz é assim, então eu estou pensando aqui se eu tenho que ficar no campo ou não, eu quero saber a vontade de Deus. Né? Na verdade, assim, ó, eu estou sentindo que é a vontade de Deus eu sair. Eu queria até ficar, sabe? Mas é a vontade de Deus que eu saia. Aí eu falo assim, cara, que jeito irresponsável de você jogar a bomba nas costas de Deus. Chega na frente da igreja e fala assim, irmãos, eu até queria ficar, eu amo vocês, mas Deus está querendo que eu vá para o campo. Né? O coração está sofrendo aqui. Isso, coitado de Deus, vai apanhado. O povo diz, Deus, poxa vida. Porque o pastor mesmo não assumiu nenhuma responsa. Que coisa irresponsável. Porque quando a gente decide, eu vou sair desse campo, vou para aquele campo, é porque a gente entende que deve ter uma razão justa que me leve para lá. Não culpe Deus, né? Mas eu ouvia isso de pastores, que muitas vezes usavam esse sentido de vontade de Deus de forma não discernidora, sem boa teologia. Aí eu falei, cara, que coisa impressionante. Então, assim, foi o fato de eu ter recebido uma base que eu devo ao bom Deus ter usado meu pai na minha vida bem cedo, e essas coisas para mim parecerem muito naturais, e eu só fui levado a publicar o livro, Vinícius, quando eu percebi repetidas vezes que era como se fosse uma grande descoberta. E aí eu falei, então, talvez eu esteja errado, talvez eu deva publicar isso. Talvez né? a vontade de Deus é que eu publique o livro. E olha que legal, então, aplicando vontade de Deus, como é que eu devo entender o direcionamento de Deus? É assim, serve o teu povo, é útil, glorifica o teu nome, ajuda a expandir o bom ensino, então é agradável a ti, Senhor. Vou fazê-lo. Logo, vou fazê-lo. Isso aí. Então, assim, é legal eu compartilhar isso. Eu não quero que as pessoas ouçam tendo a impressão assim de eu sempre soube isso. Não é isso. Uhum. Eu não quero dar esse ar de parecer soberbo. Não é isso, sabe, Vinícius? É dizer assim, como é gostoso a gente aprender bem. Sim. A gente tem um pastor que nos ensina bem. Eu não tenho nenhum louvor nisso. Eu tive um bom pastor. Sim. Né? Um bom professor. E aí, para mim, elas eram relativamente comuns. Não é que eu nunca tenha tido dúvidas em relação a que caminho trilhar. Todos nós passamos por isso. Mas eu tinha tido bom ensino. E isso foi muito saudável para mim. Mas eu percebi que muita gente não teve. É por isso que eu começo o livro com a confusão evangélica. Sim. Porque, para minha surpresa, tem mais confusão do que eu achava que tinha. Sim, sim. Entendeu? Com certeza, pastor. E conta um pouco pra gente como foi a sua tomada de decisão em relação ao ministério pastoral. Ok, não é difícil eu falar disso, não. Como foi a aplicação, né, esses princípios de maneira mais viva na sua vida para uma decisão tão importante, né? Sim, sim. Olha que curioso. Quando eu compartilho essa história, a primeira coisa que eu gosto de dizer é assim, não entenda histórias como sendo regras. Deus usa caminhos diferentes para conduzir pessoas a servir o seu povo. Então, o que eu vou contar agora não é para ser nenhuma expectativa de nenhum jovem que me ouve e que, porventura, queira o ministério da palavra, né? Eu tive convicção muito cedo. E eu não acho que isso tenha que ser comum. Eu posso dizer para você que desde os meus 15 anos eu tenho certeza que eu queria ser pastor. Uau. Agora, a vontade veio antes, até influenciado por um pai que era pastor, que era mestre. Eu tinha essa vontade antes, mas ela era uma vontade de alguém que ainda era mais infantil, mais criança, não é? Mas por dádiva de Deus, eu acho que nos momentos de devoção a Deus e de oração, Ele colocou no meu coração algo que não tem a ver com avaliar a situação e dizer, é claro que eu tenho que ir para o ministério, olha as minhas qualificações. Eu tinha 15 anos, mas eu tive convicção. E eu conto isso para dizer que a convicção não tem que ser uma regra. Nem sempre a gente vai por caminhos que são bons com total convicção. Eu já fiz outras coisas na minha vida, importantes até, como, por exemplo, mudança de campo ministerial, ou a ida para os Estados Unidos para estudar no doutorado,
Ou uma outra decisão que eu não tenho nenhuma dificuldade de compartilhar, eu e Nathalie já falamos sobre isso, né? Eu e minha esposa, é assim, decidir, vamos ter outro filho? Isso não é um assunto que é sempre tranquilo. Às vezes a gente fica, será? Receoso, É legal? É o momento certo? A gente quer mesmo? Será que a gente está mostrando uma espécie de insatisfação com os que a gente tem? Será que ter mais vai parecer mais piedoso? Então quer dizer que a gente não era quando a gente tinha menos? Tem uma série de coisas que passam na cabeça da gente e eu aprendi com isso. Então, eu não conto a história ministerial que você perguntou, Vini, para dar a impressão de que sempre é assim. Uhum. Na minha vida não foi. E eu não acho que isso é prova de que ministerialmente eu sou maduro, mas nas outras áreas eu não sou. Eu não acho que essa é uma maneira boa da gente avaliar. Eu conheci pessoas que estão bem casadas hoje, mas eu o conheci em dúvidas perto do casamento. Mas estão bem casadas. Mas só que eles não tiveram toda a convicção do mundo há pouco tempo antes de casar. E depois que tá casado, se for pra Bíblia, vai ver que vai ter que continuar casado, né? Isso mesmo. E vai ter que fazer esse casamento ser Mas bom. olha que legal, essa é uma ótima aplicação. A vontade de Deus nessa área é eu seguir os preceitos da palavra e não os enganos do meu coração. Com certeza. Tá? Vontade de Deus não tem com, Deus não confirmou. Tem muito mais a ver com o que a Escritura diz nessa área de casamento. Tá aí um bom exemplo. Muito bom, pastor, muito bom. Pastor, agora para encerrar mesmo, né? Infelizmente a gente tem que encerrar porque o pastor precisa ir embora. Mas só por isso, porque tá muito bom. Dá uma palavra aos jovens, principalmente, né? O Voltemos ao Evangelho tem um público muito vasto, mas a gente sabe, pelas nossas pesquisas, que a maioria é jovem. Dá uma palavra a eles agora que estão cheios de dúvidas sobre a vontade de Deus. Principalmente, o que eu vou estudar, com o que eu vou trabalhar e com quem eu vou me casar. Né? Tenta aí resumir para eles tomar decisões segundo a vontade de Deus. Ok. Então, nessas áreas que o Vini acabou de falar, casamento, trabalho, onde eu vou morar, e por aí vai. Ministério. Elas não são coisas que a Bíblia fala pra gente, faça A ou faça B. Então, elas entram no campo da sabedoria, Vinícius. E no campo da sabedoria, eu aprendi que Deus revela na sua palavra alguns caminhos pelos quais a gente encontra sabedoria em Deus. A Bíblia nos promete que a gente pode pedir sabedoria e esperar sabedoria de Deus. Que ele não segura, pelo contrário, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, diz Provérbios capítulo 2. Né? Então, caminhos de sabedoria, que é o que eu chamo no livro, tem a ver com as maneiras com as quais Deus nos faz sábios e prudentes na tomada de decisões. Então, quais são alguns caminhos? Primeira coisa, você tem que ser cheio das Escrituras e aprender a refletir biblicamente sobre situações. Essa é uma ideia muito legal e eu quero que os jovens ouçam isso. Como é que eu posso refletir biblicamente sobre certas situações? Sim, é verdade que tem algumas situações em que a Bíblia não diz preto no branco, é isso, é aquilo, mas ela tem princípios que a gente pode refletir neles. Então aprenda a refletir. Segunda coisa, aprenda a ouvir conselhos de gente madura. A Escritura diz que a sabedoria está na multidão dos conselheiros. É claro que não é todo tipo de conselho que é bom, mas certamente conselho que vem de gente madura na fé pode ser muito proveitoso para a gente. Uma das maneiras da gente se mostrar sábio é a gente não confiar no próprio taco e aprender a ouvir outros. Então, jovens, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Provérbios capítulo 3, verso 7 fala isso. O tolo é que é sábio aos seus próprios olhos. Tá? Terceiro conselho que eu daria que tem a ver com o que eu acabei de falar, suspeite das suas motivações, escrutine o seu coração à luz da palavra, ore, fale com pessoas que conhecem você e que de repente podem dizer assim, cara, você está fazendo por qual razão? Por que você quer isso? Né? Então, tem certas decisões que são muito importantes que a gente não pode brincar eu vou tomar a decisão e aí o que der, né? O que der, paciência. Não, veja as suas motivações, elas são importantes. E eu queria encerrar falando assim, que quando a gente é jovem, a gente quer as coisas assim, ó. Né? Muito rápidos e decidir, a vida é curta, vamos aproveitar, tal. Quando, na verdade, uma das prudências de vida cristã é esperei pacientemente pelo Senhor. E Ele
se inclinou para mim e atendeu. Então, ó minha alma, espera silenciosa em Deus, o salmista fala. Cara, uma das coisas mais difíceis de ouvir entre jovens é que eles aprenderam a esperar. Quantos jovens já ouviu falar nisso, Vinícius? Não. Entendeu? Só depois de velho, depois de dar muita cabeçada. Então eu queria estimular os jovens que nos ouvem. Aprenda esse princípio bíblico. Às vezes a gente não sabe exatamente o que fazer, mas não tem problema. A gente não tem que acertar em tudo de primeira, não, tá? Você não tem que acertar de tudo de primeira. Você tem que aprender a ser sábio. E uma das coisas que faz a gente sábio é aguardar. É esperar no Senhor, é confiar nele, é tomar decisões bem calcado na palavra, com bons conselhos. Mesmo que o caminho mais prudente não esteja óbvio, espere no Senhor, aguarde nele, né? Descanse. Acho que essa é uma das coisas mais bonitas que nossos jovens precisam aprender. É tão difícil achar um jovem tranquilo, né? Não é? Tá sempre angustiado. E esse jeito irrequieto não é virtuoso. Não é. Então, assim, que legal que o jovem tem ímpeto para fazer certas coisas. A palavra de Deus fala do vigor do jovem. Mas se o jovem é irrequieto, se ele é precipitado, isso nunca é elogio. É sempre uma coisa a ser trabalhada. É um homem de ânimo dobre, inconstante nos seus Então, caminhos. isso. Então, espere no Senhor. Legal, pastor. Pastor, muito obrigado. Eu acho que ficou bem claro, né, que a vontade de Deus para a nossa vida é a nossa santificação. É, isso mesmo. E vamos fazer a propaganda aqui, que eu acho que faz todo sentido, né? Essa conversa de 1 hora é muito legal, eu acho que ela pode esclarecer algumas coisas, mas não há dúvida de que se as pessoas que nos ouvem não têm o hábito da leitura, elas precisam começar. E é por isso que o Tomando Decisões, eu acho que é um livro que pode ajudar muita gente com dúvida nessa área. Eu quero estimular os nossos ouvintes esse é um problema tão comum que a gente fez esse assunto em várias mídias, né? Nós temos um livro. Isso. Aí o livro ele era um pouco mais simples. Nós fizemos uma segunda edição mais bonita, com uma capa, com uma orelha legal. Então, para os mais sofisticados, o livro, a segunda edição está mais bonita. Nós estamos gravando esse podcast para você e também estamos gravando o curso, né? Então, assim, você vai continuar insatisfeito e buscando descobrir a vontade de Deus só porque você quer. Porque nós temos aí multimídia esse assunto para você, para que você aprenda que a vontade de Deus para sua vida é buscar ser mais parecido com Cristo, né, pastor? Isso. E não é um mistério. Não é um o mistério. Senhor Deus, Ele quer que a gente saiba tudo que é necessário para agradá-lo. Amém. Ponto. Bem, Deus, Cristo é suficiente, a Bíblia é suficiente para nós. Amém. E nós temos também aqui no Ministério Fiel outros recursos do pastor Heber Júnior, né? Nós temos eu não falo que é um livro, eu falo que é um curso de cosmovisão reformada. Isso aqui, eu estava conversando com o Daniel Gardner, né? Isso aqui é um dom que Deus dá para a pessoa mesmo, para a pessoa conseguir fazer uma obra dessa. Pastor, não estou querendo te bajular, não, mas realmente, louvado seja Deus pela sua vida, Amém. porque é um livro que eu não consegui ler inteiro ainda, mas já li boas partes. Realmente é um curso de cosmovisão, apresentando o que é a cosmovisão, depois destrinchando, né, todos os conceitos, né, aplicando tudo isso. Então, se você gosta desse assunto, é o principal assunto dos retiros de jovens, né? Cosmovisão, né? Cada 10 retiros, 11 tem o assunto de cosmovisão. Então, leia, adquira essa obra. Como nós também temos um curso do pastor Heber Júnior, que ele gravou conosco em 2019, né? Isso mesmo. Antes mesmo da pandemia, né? Que leva exatamente esse título, que está na plataforma Cursos Fiel. Então, também tem esse curso lá onde ele ensina sobre esse livro. Também temos esse livro, Triunfo da Fé, um estudo em Abacuque. Então, se você gosta de estudos bíblicos... E esse livro trata de um assunto muito tranquilo na teologia cristã, que é o problema do mal, né? Então... E eu fiz dele meu primeiro livro. Olha só, eu quis o desafio. Já começou de boa, né? Começou de boa. Então, o primeiro livro do pastor Heber sobre o problema do mal, o Triunfo da Fé, um estudo em Abacuque. E, como eu já disse, o Tomando Decisões, que também estará disponível na plataforma Curso Fiel, que é a plataforma do Ministério Fiel de curso online por assinatura. Reverendo Heber Júnior, muitíssimo obrigado pela sua presença. Muito obrigado por nos ajudar a compreender mais a vontade de Deus. Viu? Amém, querido. Obrigado pelo convite. Obrigado por essa entrevista tão gostosa.
Ok, Deus abençoe, pastor. Amém. Pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, de nos avaliar na plataforma onde você estiver nos acompanhando e também de compartilhar com o máximo de pessoas que você conseguir, principalmente aquelas que estão aí buscando descobrir a vontade de Deus. Eu acredito que a vontade de Deus é que a gente compartilhe a palavra dele, bons conteúdos, né? Então, compartilhe esse conteúdo aí com o máximo de pessoas que você conseguir. Até mais, um abraço, Deus abençoe, tchau, tchau.